paz do Senhor. Eu tenho uma palavra para você hoje que se encontra no primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 7, que diz: Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Amém? Então o Senhor mandou que Samuel fosse à casa de Jessé, pai de Davi, porque lá estava o escolhido do Senhor para ser rei. E lá Samuel iria ungir o rei. E quando Samuel chegou lá e pediu para que Jessé trouxesse os seus filhos, entre seus filhos estava Eliabe, pelo qual Samuel olhou para ele e pensou: ele tem boa estatura, esse deve ser o escolhido do Senhor. E no mesmo momento, o Senhor falou para Samuel que não olhasse para a aparência, porque Deus ele não olha a aparência, e sim ele olha o coração. E eu queria que hoje nós fizéssemos uma reflexão para que a gente venha entender. Nós não podemos viver de aparência, porque Deus ele não olha para a aparência. Deus ele olha para o coração. E quantas pessoas têm colocado uma Bíblia debaixo do braço, têm ido à igreja porque seu marido é pastor, tem ido à igreja porque sua esposa é pastora, tem ido à igreja porque seus pais são pastores, mas dentro deles não existe vontade alguma de servir ao Senhor. Pessoas que vivem de aparência, pessoas que até se iludem, pessoas que até pensam: olha, eu sou de Deus, eu sou ungido do Senhor, eu sou ungida do Senhor, mas que vivem de aparência. Então nós devemos fazer essa reflexão. Será que estamos indo à casa do Senhor para agradar alguém? Será que estamos indo à casa do Senhor para que a gente venha ser aceito por Deus, para que a gente venha ganhar a nossa salvação? Será que se passa na mente das pessoas esse pensamento, onde em todo canto está se pregando a volta do Senhor, onde tantas pessoas têm dito: olha, Jesus está voltando, temos que aceitar a Jesus para que quando Ele vir buscar a sua igreja, nós iremos também? Será que existem pessoas preocupadas com isso e não está buscando o verdadeiro Evangelho de Deus, não está buscando ter uma aliança verdadeira com Deus? Deus ele não quer saber se a pessoa vai para a igreja, se a pessoa está com a Bíblia debaixo do braço. Deus quer saber se você vive a palavra de Deus. Deus ele quer saber se você realmente vive em espírito e em verdade a palavra dele. Ele não está preocupado se você vai à igreja, a todas as reuniões, se você vai a todos os cultos, se você vai a todas as palestras pela qual se fala do Senhor, se você assiste os cultos. Deus quer saber se você serve verdadeiramente a Ele. Quando você está em casa, você serve a Deus? O que você assiste, o que você olha, o que você escuta? Será que você está adorando a Deus? Deus ele quer saber isso. Deus ele está olhando isso. Ele está olhando a tua mudança no teu coração. Deus ele não está olhando a aparência. Deus ele não está olhando quantas vezes você está indo cultuar a Deus. Quantas vezes você abre a Bíblia e lê um versículo. Deus ele quer que você viva a Bíblia, a palavra de Deus. Deus ele quer que você, quando vá à casa do Senhor, realmente você vá adorar o Senhor. Realmente você louve ao Senhor. E não que você vá à igreja como uma rotina. Eu vou à igreja porque hoje eu vou pregar. Hoje eu vou à igreja porque hoje eu vou louvar. E as pessoas têm vivido uma vida de rotina, uma vida de religião. É um sistema religioso que, quando a pessoa aceita Jesus e vai para a igreja, e de repente se contamina de uma forma que pensa que buscar a Deus é esse ritual, é chegar, louvar, se ajoelhar, ouvir a palavra e pronto, já está tudo certo. Mas Deus ele quer que você viva a palavra, em espírito e em verdade. Não que você tenha uma rotina, não que você venha ter uma rotina de todo dia ir para a igreja, de todo dia ir buscar a Deus, para que os homens venham ver que você está indo à igreja,
para que os homens venham ver que você está fazendo caridade, para que os homens venham ver que você louva a Deus. Deus não está buscando pessoas que venham agradar os homens, porque os homens, ele olha para a aparência, mas Deus, ele olha para o coração. No Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 21, Jesus fala: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Então, para servir a Deus em espírito e em verdade, é preciso que guarde a palavra de Deus, que viva a palavra de Deus. Esse é o que Jesus ama, aquele que guarda a palavra, aquele que vive a palavra de Deus. Não é necessariamente aquele que vive de aparência, aquele que vai para a igreja todos os dias, aquele que diz: eu vou louvar, eu quero ver, eu quero mostrar às pessoas o quanto eu sou de Deus. Deus, ele não está preocupado com essas pessoas. Certamente Jesus irá voltar, está muito próximo. E Deus, ele quer que essas pessoas se arrependam enquanto há tempo. Então nós devemos pregar a vinda de Deus e dizer aquilo realmente, o que está acontecendo. E dizer realmente o pecado para que as pessoas não venham a continuar cometendo esse pecado, para que as pessoas não venham a todo dia estar indo à igreja com a Bíblia debaixo do braço, mas sinceramente não está buscando a Deus, sinceramente não está querendo nada com Deus. Ele só quer mostrar ao mundo que ele é uma pessoa diferente, quando na verdade dentro dele ele não mudou nada, ele só está querendo agradar os seus familiares. Ele só está querendo viver de aparência. Certamente Jesus irá voltar e não vai demorar, vai ser logo. E quando Jesus voltar, ele quer encontrar a sua igreja pronta. Então é hora de se arrepender, é hora de parar de viver na religião, é hora de parar de viver num ritual que nunca se acaba e que não vive a palavra de Deus e que tão somente só quer saber o que os homens vão achar de você, só quer saber o que os homens vão ver em você. Nós temos que ser diferentes porque Jesus está voltando. Não adianta eu ficar falando que Jesus está voltando e não dizer aquilo que realmente nós temos que mudar. Porque Deus, ele nos chama para que a gente venha pregar o verdadeiro evangelho de Deus, não para que a gente venha se esconder debaixo de uma Bíblia, porque a Bíblia é um livro pelo qual, se você não viver a palavra de Deus, não vai adiantar de nada. Você pode ter 1000 Bíblias na sua casa, mas se você não viver a palavra de Deus, não vai adiantar. Então nós temos que viver a palavra de Deus, nós temos que buscar a Deus a todo instante, a todo momento. O Evangelho de Deus está se tornando um comércio. O Evangelho de Deus está se tornando moda. E muitas pessoas gostam de ir à igreja para dizer: olha, eu sou de Deus, olha, hoje eu mudei. Quando na verdade dentro delas não existe mudança, porque estão vivendo de aparência. Não estou dizendo todas as pessoas, existe sim ainda um povo de Deus. Eu e você somos um povo de Deus. Um povo de Deus que veio para fazer a diferença. Um povo de Deus que veio para mostrar aquilo que realmente é o Evangelho de Deus. O Evangelho de Deus não é uma aparência. Deus, ele não olha para a aparência. Deus, ele olha para o coração. Então eu te pergunto hoje, você tem vivido o Evangelho de Deus? Você tem vivido realmente dentro de você a vontade de viver o Evangelho de Deus? Vamos acordar. Vamos olhar para o alto. Jesus está à porta. Jesus está voltando. Não há tempo para que a gente venha querer agradar o homem, mas há tempo para que você venha fazer uma reflexão na sua vida e começar a ir à igreja de uma forma diferente, começar a buscar a Deus de uma forma diferente, começar a buscar a Deus querendo realmente viver o Evangelho de Deus. Porque o Evangelho de Deus, ele não é um ritual. O Evangelho de Deus é a verdade. E nós devemos esquecer a religião e devemos adorar esse Deus em espírito e em verdade. Porque Deus é aquele que está conosco todo o tempo e que nos ama. Só que para Deus nos amar, assim como foi dito, como Jesus falou no Evangelho de João, é preciso que nós venhamos a guardar a palavra dele no nosso coração. E quando se diz guardar a palavra de Deus, é viver a palavra. Não necessariamente ir a um culto, não necessariamente pegar o microfone e louvar a Deus da boca para fora.
mas sim realmente ser convertido, sim realmente o velho homem não existir e existir um novo homem. Porque Deus, ele não olha para a aparência. Deus, ele olha para o coração. Vamos viver o Evangelho de Deus. Vamos viver de uma forma diferente. Deus, ele não te chamou para viver de aparência, mas Deus, ele te chama para viver o Evangelho de Deus. É tempo de mudança, é tempo de buscar a Deus verdadeiramente, porque Jesus está voltando. E é isso que nós temos que fazer, viver o Evangelho de Deus. Não adianta somente dizer que Jesus está voltando. Mas nós que somos ministros da Palavra de Deus, nós temos que dizer o que devemos fazer para que quando Jesus volte, nos leve com Ele. Nós devemos esquecer o pecado. Nós devemos se arrepender verdadeiramente. Nós devemos buscar a Deus em espírito e em verdade. E não buscar a Deus para agradar alguém. E não buscar a Deus para que a gente mostre ao mundo que somos diferentes. Mas buscar a Deus porque nós precisamos dele para viver. Buscar a Deus porque nós amamos a Deus, independente do que Ele pode nos proporcionar. Buscar a Deus em espírito e em verdade é você saber que não existe vida sem Deus. É você saber que você só respira porque Deus, ele permite estar com você. Buscar a Deus verdadeiramente é saber que não existe nenhum outro Deus, só Ele. Jesus, ele é o único mediador. Entre você e Deus, só Jesus. Jesus está como a nossa salvação. Por isso nós devemos buscar a Ele, em espírito e em verdade. Porque Deus, ele não olha para a aparência. Então, temos que parar de viver de aparência. Jesus está voltando. Com certeza, nem você, nem eu queremos ficar. Nós queremos ir com Ele, para a glória, viver uma vida de paz, de alegria e de felicidade. Amém? Que Deus continue te abençoando em nome de Jesus.